Então, eu sou a Bruna. Eu agradeço a presença de todos, principalmente a banca examinadora. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Esse trabalho, então, ele se intitula Análise e Influência da Distribuição de Temperatura de Inversor no Desempenho Energético de Sistemas Fotovoltaicos de Geração Distribuída com distintos fatores de dimensionamento. Ele foi desenvolvido por mim, orientado pelo professor Juliano Ares e co-orientado pela engenheira Letícia Torrente. Bom, então, começando com um breve sumário, esse trabalho ele é dividido em introdução, uma revisão bibliográfica, os materiais e métodos, onde eu vou explicar os sistemas fotovoltaicos em monitoramento, os indicadores de desempenho de sistemas fotovoltaicos, o software SAM, o modelo de temperatura de inversor, depois nos resultados e discussões, é dividido em 3 partes, da análise de fator de dimensionamento de inversor e a influência de temperatura, análise comparativa de temperatura real e simulada de inversor, e uma comparação da temperatura diária real simulada e modelada do inversor, e por fim finalizar com a conclusão. Bom, então, na introdução, a geração distribuída, ela passou a ser regulamentada a partir da resolução normativa número 482 da ANEEL. Em 2020, a GD, ela atingiu 3 GW de potência instalada, impulsionado principalmente pelos sistemas fotovoltaicos conectados à rede, que representam mais de 90% dessa potência instalada. Bom, então, o sistema fotovoltaico conectado à rede, ele é composto basicamente por 3 blocos. Um gerador fotovoltaico, o inversor e a rede elétrica local. Para fazer o dimensionamento desse sistema, então, é necessário escolher os módulos, bem como a quantidade do mesmo, e o inversor. E a potência desses deve ser compatível. Então, essa relação entre a potência do gerador fotovoltaico e a potência do inversor é denominada fator de dimensionamento de inversor, FDI. Então, nesse contexto, o presente trabalho ele visa analisar a influência da temperatura operacional de inversor no desempenho energético de sistemas fotovoltaicos com distintos fatores de dimensionamento. Esse trabalho, então, ele utiliza como base de estudo 4 sistemas fotovoltaicos localizados no sul de Santa Catarina, sendo que 2 dos inversores têm potência de 3 kW e os outros 2 potência de 5 kW. Bom, então os objetivos desse trabalho é analisar a influência da temperatura operacional de inversor no desempenho energético de sistemas fotovoltaicos com distintos fatores de dimensionamento, realizar a coleta e o processamento de dados dos sistemas fotovoltaicos, modelar e analisar o comportamento da temperatura operacional de inversor a partir dos dados medidos, simular os sistemas no software SAM, estimar e analisar o comportamento da temperatura operacional de inversores a partir de dados simulados e determinar e analisar os índices de mérito do sistema. Bom, então, começando com a revisão bibliográfica, a geração distribuída, ela tem como principal característica a proximidade da geração com as cargas. Então, assim, os custos e as perdas com transmissão e distribuição de energia, eles são reduzidos. Como eu citei anteriormente, ela passou a ser regulamentada por meio da resolução normativa número 482 e, posteriormente, foi atualizada através da resolução normativa número 687. Os sistemas fotovoltaicos, eles se destacam na geração distribuída devido ao potencial solar que o país tem e pela característica modular desses sistemas, então são sistemas de fácil instalação. Então, a figura 1, ela apresenta um diagrama esquemático de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Então, aqui tem-se o gerador fotovoltaico, onde ficam os módulos, o inversor e a rede. Essa energia gerada, ela pode vir diretamente para as cargas ou ela pode ser injetada na rede. Então, aqui tem o medidor bidirecional, que faz essa medição da energia que é injetada na rede e da energia que é consumida. O inversor, então, ele é um dos principais componentes desse sistema. Ele tem como principal função fornecer energia elétrica em corrente alternada a partir de uma fonte de energia elétrica em corrente contínua. Por se tratar de um dispositivo eletrônico, eles incorporam componentes de eletrônica de potência e componentes de eletrônica computacional, o que os torna dispositivos de alta complexidade. A entrada e a saída do inversor, elas devem ter características compatíveis com o arranjo fotovoltaico e com a rede elétrica da concessionária, de forma que atendam às exigências da concessionária de distribuição em termos de segurança e qualidade da energia injetada na rede. Então, o fator de dimensionamento de inversor, ele é definido como a potência nominal em corrente alternada do inversor e a potência do arranjo fotovoltaico na condição padrão.
Caso esse FDI ele fique entre 0 e 1, o inversor está sobrecarregado. E caso o FDI ele fique maior do que 1, o inversor ele está subcarregado. O subdimensionamento do inversor, que é quando o FDI está entre 0 e 1, ele pode fazer com que haja um aumento na geração de energia do sistema, mas isso também pode causar uma redução da vida útil do inversor, visto que ele vai operar muito tempo em temperaturas elevadas. Bom, então falando da temperatura de inversor, dentre os componentes do sistema fotovoltaico, os inversores, eles são os componentes mais complexos, mais frágeis e mais suscetíveis a falhas. Então, os inversores, eles tendem a aquecer quando eles estão em operação, e esse aquecimento, ele provoca um aumento da temperatura. E isso está diretamente relacionado à redução da confiabilidade de operação e redução da vida útil desses inversores. Então, os inversores, eles têm para a proteção desse equipamento, eles têm rotinas nos seus algoritmos de controle com estratégias automatizadas dedicadas a realizar esse gerenciamento térmico. Então, aqui a tabela 1, ela apresenta as especificações dos sistemas fotovoltaicos analisados. Então, esses sistemas, eles serão analisados 2 a 2. O sistema 1 será comparado com o sistema 2 e o sistema 3 será comparado com o sistema 4. Então, todos eles foram analisados por um período de 1 ano e todos eles ficam localizados no sul de Santa Catarina. O sistema 1, ele apresenta FDI igual a 0,92. O sistema 2 apresenta FDI igual a 0,76. O sistema 3 apresenta FDI igual a 1,24 e o sistema 4 apresenta FDI igual a 0,89. A tabela 2, ela apresenta as especificações do inversor utilizado nos sistemas 1 e 2, e a tabela 3, ela apresenta as especificações do inversor utilizado no sistema 3 e 4. Então, por esse motivo, os sistemas eles foram comparados dessa forma, porque eles apresentavam exatamente o mesmo inversor. Então, o sistema 1 e 2 tem exatamente o mesmo inversor, e o sistema 3 e 4 também tem exatamente o mesmo inversor. A potência nominal do inversor do sistema 1 e 2 é de 3.000 watts, e a potência nominal do inversor do sistema 3 e 4 é de 5.000 watts. Bom, falando então agora dos indicadores de desempenho de sistemas fotovoltaicos, esses indicadores, eles são métricas ou índices que representam os equipamentos, tecnologias ou sistemas conforme a sua eficiência de conversão. Então, aqui é apresentado o fator de capacidade, ele é definido como a energia elétrica entregue à rede, e a energia elétrica na condição padrão, em operação, durante todo o período de integralização. Aqui ele é apresentado em porcentagem, em base mensal. E a produtividade, ela é definida como a razão entre a energia elétrica convertida pelo sistema e a potência nominal do mesmo em um dado período. Aqui ela é definida em base mensal, em kWh por kWp. O software CE, então, ele é disponibilizado pelo Laboratório Nacional de Energias Renováveis. Ele foi utilizado para realizar a simulação e modelagem dos sistemas. E como no software não havia os inversores dos sistemas reais, foi selecionado modelos semelhantes. Então, a tabela 4, ela apresenta as especificações do inversor utilizado na simulação do sistema 1 e 2, e a tabela 5, ela apresenta as especificações do inversor utilizado na simulação do sistema 3 e 4. Então, assim como no sistema real, foi selecionado exatamente o mesmo inversor para os sistemas que estão sendo comparados. Bom, então, falando do modelo de temperatura de inversor, para realizar uma simulação detalhada do comportamento do inversor, é preciso implementar modelos matemáticos que descrevam as características desse componente. Então, esse trabalho, ele utiliza um modelo matemático já descrito na literatura por Rampinelli e Krenzinger para descrever o perfil da temperatura operacional de inversores. E aqui ressalta-se a importância dessa análise e da utilização do modelo matemático para determinar a temperatura do inversor, visto que os softwares de simulação de sistemas fotovoltaicos, eles não apresentam um modelo para o comportamento e temperatura e o perfil da temperatura do inversor. Então, esse modelo, ele pressupõe que a energia elétrica em corrente contínua, que não é convertida para energia elétrica em corrente alternada, ela é convertida em energia térmica. Então, aqui, a potência térmica, ela é igual à potência dissipada, mais o fator de capacidade térmica do inversor, vezes a derivada parcial da temperatura do inversor pelo tempo de aquecimento, e isso é igual a 1 menos a eficiência,
vezes a potência em corrente contínua convertida pelo arranjo fotovoltaico. E por um meio de uma combinação entre processos de transferência de calor por radiação e por convecção, a potência dissipada, ela transfere energia térmica para o ambiente. Então, a potência dissipada, ela é igual ao fator de dissipação do inversor, vezes a temperatura do inversor, menos a temperatura ambiente. Combinando as duas equações anteriores, tem-se essa terceira equação, que é a que define o perfil da temperatura do inversor. Então, aqui a T2, ela é a temperatura do inversor em um instante de tempo T2, a T1 é a temperatura do inversor em um instante de tempo T1, e ΔT é o intervalo de tempo entre os instantes T1 e T2. Para determinar essa temperatura, é necessário achar o fator de capacidade térmica e o fator de dissipação. O fator de capacidade térmica, ele é definido como a energia necessária para aumentar a temperatura do inversor em 1 grau. E o fator de dissipação é a energia que o inversor necessita dissipar para diminuir em 1 grau a sua temperatura. Então, como obteve-se essas temperaturas? Por meio do software SEM, foi realizada uma simulação onde se obteve a temperatura ambiente, a potência e a eficiência do inversor. No software Scilab foi feito 2 processos iterativos. Então, primeiro com dados simulados, os dados obtidos aqui através da simulação. Então, foi feito esse processo iterativo, obteve-se os valores dos parâmetros de FK e FD, e com esses parâmetros obteve-se uma temperatura simulada de inversor. Depois, novamente, foi feito outro processo iterativo, agora com os dados medidos no inversor, então dados reais. Obteve-se outros valores para os parâmetros de FK e FD, e assim obteve-se uma temperatura modelada de inversor. A tabela 6, ela apresenta os valores obtidos para os parâmetros de FCAP e FD para determinar a temperatura simulada do inversor, e a tabela 7, ela apresenta os valores obtidos para os parâmetros FCAP e FD para determinar a temperatura modelada de inversor. Então, aqui nesse trabalho serão apresentadas 3 temperaturas. Uma temperatura real, que foi medida a partir de um sensor instalado no dissipador do inversor, uma temperatura simulada, que foi obtida por meio dos dados apenas de simulação em software, inseridos no modelo matemático descrito, e a temperatura modelada, que foi obtida usando os dados reais inseridos no modelo matemático descrito. Bom, começando agora na parte de resultados, começando com a análise de fator de dimensionamento de inversor e a influência de temperatura. Então, com o objetivo de analisar a influência do FDI na temperatura dos inversores dos sistemas fotovoltaicos, esses foram comparados através do box plot. Então, a figura 2, ela apresenta o comportamento / perfil da temperatura real, medida dos inversores do sistema 1 e 2. Então, aqui o sistema 1 em verde e o sistema 2 em azul. O sistema 1, ele apresenta menores temperaturas e menores amplitudes em relação ao sistema 2. O sistema 1 apresentou, então, a menor amplitude no mês de junho, com valor de 31,8 graus, e a maior no mês de setembro, com valor de 38,5 graus. O sistema 2, ele apresentou a menor amplitude no mês de maio, com valor de 47,8 graus, e a maior amplitude no mês de dezembro, com valor de 60 graus. A figura 3, ela apresenta o comportamento / perfil da temperatura simulada do inversor do sistema 1 e 2. Então, aqui também segue esse mesmo comportamento, onde o sistema 1 apresentou menores temperaturas e menores amplitudes em relação ao sistema 2. O sistema 1 apresenta a menor amplitude no mês de abril, com valor de 39,6 graus, e a maior no mês de setembro, com valor de 48,3 graus. O sistema 2 apresenta maior amplitude no mês de junho, com valor de 46 graus, e a maior no mês de outubro, com valor de 57,8 graus. A figura 4, ela apresenta o índice de produtividade mensal para o sistema 1 e 2, então o sistema 1 em azul e o sistema 2 em verde. Nota-se que o sistema 1, ele apresenta valores maiores de produtividade na maior parte dos meses. A figura 5, ela apresenta o índice de fator de capacidade mensal para o sistema 1 e 2, então ele também apresenta esse mesmo comportamento. O sistema 1 apresenta maior fator de capacidade na maior parte dos meses. A tabela 8, ela apresenta a média e o desvio padrão dos indicadores de desempenho entre os sistemas 1 e 2. Então, a maior diferença entre os índices está no mês de outubro,
com desvio padrão para o fator de capacidade de 2,57% e de 19,9 kWh por kWp para a produtividade. A menor diferença entre os índices está no mês de junho, com valor de desvio padrão para o fator de capacidade de 0,20% e para a produtividade de 1,44 kWh por kWp. Falando agora dos sistemas 3 e 4, a figura 6, ela apresenta um comportamento barra perfil da temperatura real, medida dos inversores dos sistemas 3 e 4. Então, o sistema 3 em verde e o sistema 4 em azul. O sistema 3, ele apresenta menores temperaturas e menores amplitudes do que o sistema 4. Vale lembrar que o sistema 3, ele tem menor FDI do que o sistema 4. Então, a maior amplitude para o sistema 3 está no mês de março, com valor de 49,9 graus, e a menor amplitude no mês de junho, com valor de 38,3 graus. Para o sistema 4, a menor amplitude está no mês de julho, com valor de 49,6 graus, e a maior no mês de dezembro, com valor de 62,5 graus. A figura 7, ela apresenta o comportamento barra perfil da temperatura simulada dos inversores do sistema 3 e 4. Então, aqui também segue esse mesmo comportamento, onde o sistema 3 apresentou menores temperaturas e menores amplitudes do que o sistema 4. Para o sistema 3, a menor amplitude está no mês de abril, com valor de 33 graus, e a maior no mês de setembro, com valor de 41,7 graus. Para o sistema 4, a menor amplitude está no mês de abril também, com valor de 42,6 graus, e a maior no mês de setembro, com valor de 52,7 graus. A figura 8, ela apresenta o índice de produtividade mensal para o sistema 3 e 4. Então, aqui o sistema 3 em azul e o sistema 4 em verde. O sistema 3, ele apresenta maiores valores na maior parte do ano do que o sistema 4. E a figura 9, ela apresenta o índice de fator de capacidade mensal para o sistema 3 e 4. Então, também segue esse mesmo comportamento da produtividade, onde o fator de capacidade do sistema 3 é maior na maior parte do ano. A tabela 9, ela apresenta a média e o desvio padrão dos indicadores de desempenho entre os sistemas 3 e 4. Então, a menor diferença entre os índices está no mês de agosto, com desvio padrão do fator de capacidade de 0,12% e o desvio padrão da produtividade de 0,93 kWh por kWp. A maior diferença entre esses índices está no mês de outubro, com desvio padrão do fator de capacidade de 4,90% e 33,44 kWh por kWp para a produtividade. Bom, falando agora da análise comparativa da temperatura real e simulada de inversores, então essa seção ela vai apresentar uma comparação entre as temperaturas medidas no inversor e a temperatura obtida com o modelo matemático com os dados simulados. Então aqui os sistemas eles serão comparados um a um, os dados reais do sistema 1 com os dados simulados do sistema 1, e assim por diante. Começando com o sistema 1 e 2, então a figura 10, ela apresenta o comportamento barra perfil da temperatura real e da temperatura simulada do inversor do sistema 1. Então aqui, a temperatura simulada em verde e a temperatura real em azul. A temperatura simulada, ela apresentou amplitudes maiores e máximas maiores do que a temperatura real. Abril foi o mês que apresentou a menor diferença entre as amplitudes. Desculpa, tá passando um carro aqui na frente. Acho que tá interferindo o som. Passou. Tá. E novembro foi o mês que apresentou a maior diferença entre as amplitudes. A maior diferença entre as temperaturas máximas ocorreu no mês de julho. A figura 11, ela apresenta o comportamento barra perfil da temperatura real e da temperatura simulada do inversor do sistema 2. Então, aqui, a temperatura real, ela apresentou maiores amplitudes e maiores máximas do que a temperatura simulada. O mês de maio foi o que apresentou a maior diferença entre as amplitudes e o mês de dezembro apresentou
Não, desculpa. O mês de maio apresentou a menor diferença entre as amplitudes e o mês de dezembro a maior diferença entre as amplitudes. Novembro foi o mês que apresentou a maior diferença entre as temperaturas máximas. A tabela 10, ela apresenta os valores médios de amplitude mediana e máxima, temperaturas reais e simuladas do inversor para o sistema 1 e 2. Então, o sistema 2, ele apresentou a menor diferença entre as amplitudes, ficando com uma média de desvio padrão de 2,4. O sistema 1 apresentou a menor diferença entre as medianas, ficando com uma média de desvio padrão de 0,6. E o sistema 1 também apresentou a menor diferença entre as máximas, ficando com uma média de desvio padrão de 2,9. Agora, falando dos sistemas 3 e 4, a figura 12, ela apresenta um comportamento /perfil da temperatura real e da temperatura simulada do inversor do sistema 3. Então, aqui, a temperatura simulada, ela apresentou menores amplitudes e maiores máximas. A maior diferença entre as amplitudes ocorre no mês de março e a menor no mês de julho. Julho também foi o mês que apresentou a maior diferença entre as temperaturas máximas. A figura 13, ela apresenta o comportamento /perfil da temperatura real e da temperatura simulada do inversor do sistema 4. Então, aqui também as temperaturas simuladas, elas apresentaram menor amplitude, mas maiores máximas do que a temperatura real. O mês de setembro foi o que apresentou a menor diferença entre as amplitudes, e o mês de dezembro foi o que apresentou a maior diferença entre as amplitudes. Agosto foi o mês que apresentou a maior diferença entre as temperaturas máximas. A tabela 11, ela apresenta os valores médios de amplitude mediana e máxima das temperaturas reais e simuladas do inversor para o sistema 3 e 4. Então, o sistema 3, ele apresenta a menor diferença entre as amplitudes, com média de desvio padrão de 4,5. O sistema 4, ele apresentou a menor diferença entre as medianas, com uma média de desvio padrão de 2,5. O sistema 4, ele também apresentou a menor diferença entre as máximas, com uma média de desvio padrão de 2. Bom, agora falando de uma comparação da temperatura diária real simulada e modelada do inversor. Então, aqui serão comparadas essas três temperaturas durante um dia para cada um dos meses. A temperatura real foi escolhida um dia com boas condições de radiação. A temperatura simulada foi selecionado um dia em que a temperatura do inversor tivesse um comportamento semelhante à temperatura real. E a temperatura modelada foi escolhido o mesmo dia da temperatura real do inversor, visto que essa temperatura modelada foi feita com base nos dados reais. Bom, começando então com o sistema 1 e 2, a figura 14, ela apresenta a comparação da temperatura real, simulada e modelada do inversor do sistema 1. Então, aqui nota-se esse comportamento semelhante das três temperaturas. O mês de setembro tem uma certa diferença na temperatura modelada, em cinza, mas, de maneira geral, as três temperaturas apresentaram valores próximos. As máximas ficaram em torno de 50 a 70 graus. A figura 15, ela apresenta uma comparação da temperatura real, simulada e modelada do inversor do sistema 2. Aqui também nota-se esse comportamento semelhante das três temperaturas. As máximas ficaram em torno de 60 a 80 graus. A tabela 12, ela apresenta a média diária da temperatura real, simulada e modelada do inversor do sistema 1, enquanto a tabela 13, ela apresenta a média diária da temperatura real, simulada e modelada do inversor do sistema 2. Olhando para as médias, o sistema 1, ele apresentou menores médias em relação ao sistema 2, mas ele apresentou maior diferença entre as três temperaturas, ficando com uma média de desvio padrão de 2,1. Já a média para o desvio padrão do sistema 2 foi de 1,8. Falando agora do sistema 3 e 4, então a figura 16, ela apresenta uma comparação da temperatura real, simulada e modelada do inversor do sistema 3. Então, aqui também nota-se esse comportamento semelhante
exceto no mês de fevereiro, onde a temperatura modelada ela ficou um pouco abaixo do que as outras duas, mas ainda assim, nos demais meses, apresenta esse comportamento semelhante. E as máximas, elas ficaram em torno de 50 a 60 graus. A figura 17, ela apresenta uma comparação da temperatura real, simulada e modelada do inversor do sistema 4. Aqui também nota-se esse comportamento bastante semelhante das três temperaturas, e as máximas, elas ficaram em torno de 60 a 70 graus. A tabela 14, ela apresenta a média diária da temperatura real, simulada e modelada do inversor para o sistema 3, e a tabela 15, ela apresenta a média diária da temperatura real, simulada e modelada do inversor para o sistema 4. Então, também analisando as médias, o sistema 3, ele apresentou menores médias do que o sistema 4, mas também apresentou maior diferença entre as três temperaturas, ficando com uma média de desvio padrão de 3,2. Já a média do desvio padrão para o sistema 4 foi de 2,1. Bom, então agora, finalizando com as conclusões, os sistemas com menor FDI, eles apresentaram maiores temperaturas e menores índices de mérito. O sistema 1 e o sistema 3, eles apresentaram as amplitudes menores de temperatura, tanto para os dados reais como para os dados simulados, ao comparar com o sistema 2 e 4, respectivamente. Eles também apresentaram, os sistemas 1 e 3, as maiores médias de fatores de capacidade e produtividade. Ao comparar as temperaturas reais e simuladas de um mesmo sistema, os parâmetros de mediana e máxima, eles apresentaram média anual de desvio padrão de 0,6 até 3,4. Analisando o perfil diário das temperaturas dos sistemas, os sistemas apresentaram, de forma geral, um comportamento diário e anual semelhante. O sistema 2, ele é o que apresenta o menor FDI entre os sistemas avaliados, e ele apresentou as maiores médias de temperatura máxima. Enquanto que o sistema 3, ele é o que tem o maior FDI em relação aos demais sistemas analisados, ele apresentou as maiores médias para o mesmo parâmetro, as menores médias para o mesmo parâmetro. Dessa forma, então, conclui-se essa evidência do impacto direto do dimensionamento do inversor no seu aquecimento, e ressalta-se aqui que o subdimensionamento de inversores é uma prática atual do mercado, mas que deve estar atento, pois o aquecimento excessivo do inversor e dos seus componentes pode prejudicar o seu funcionamento e até mesmo reduzir a sua vida útil. Então, essas foram as referências que eu utilizei no meu trabalho. Eu agradeço a atenção de todos e fico disponível para perguntas.